Fala pessoal, Pastor Guilherme aqui e esse é um vídeo de resposta à pergunta que vocês nos deixaram lá no meu Instagram. Inclusive aqui embaixo na descrição do vídeo eu quero deixar o link para você nos acompanhar no meu Instagram, para você também poder estar participando nos próximos vídeos. Inclusive nesse vídeo aqui eu peço para que você já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e vamos para o vídeo. Pessoal, eu estou aqui com o Gabriel Diniz e ele vai fazer as perguntas que o pessoal fez para mim e eu quero responder elas. Vamos lá, Diniz, primeira pergunta. Quais os passos devemos seguir para uma boa intimidade com o Senhor? Quais os passos devemos seguir então para uma boa intimidade com o Senhor? Primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus deseja ter intimidade conosco. O desejo de Deus ao enviar Cristo para padecer na cruz é nos redirecionar de volta a uma intimidade com Ele. E os passos para ter uma intimidade com Deus é você se entregar a Ele verdadeiramente e de todo o seu coração. Não existe palavra mágica, não existe método mágico, não existe jeito especial para que você e eu possamos ter uma intimidade com Deus, a não ser entregar verdadeiramente o nosso coração a Ele. Então, os passos para ter uma intimidade real, uma intimidade sincera, uma intimidade firme com o Senhor é se entregar por completo a Ele de todo o seu coração. Não é o que você vai fazer ou o que o fulano faz, porque o Beltrano ora 2 horas por dia, o fulano 3, o ciclano jejua 30 dias, por isso ele é muito íntimo de Deus. Não tem nada a ver com isso. A intimidade com Deus tem a ver com uma entrega sincera e verdadeira de coração íntegro com o Senhor. Então, essa é a resposta certa de um passo importante para se ter uma intimidade com Deus. E aí, claro, que vem a oração, que vem o jejum, a leitura da palavra. Não há como você ter intimidade com Deus sem você ter esses hábitos diários sobre a sua vida. Próxima pergunta, Diniz. O que devemos fazer quando precisamos expulsar um demônio? O que devemos fazer quando o que precisamos fazer para expulsar um demônio, né? A Bíblia diz e deixa claro, o Senhor Jesus falou em Marcos 16, em meu nome expelirão demônios. Então o que precisa fazer para expelir demônios? É usar a autoridade que Jesus nos deu no seu nome. Entender que nós que nascemos de novo temos autoridade no nome de Jesus para expulsar demônio. E isso pelo poder do Espírito Santo. Mateus capítulo 12 tem uma passagem onde Jesus expulsa o demônio de um mudo e esse mudo volta a falar. E Jesus, ao ser questionado e os fariseus dizerem que ele expulsou o demônio pelo maioral dos demônios, Belzebu, ele afirma que expulsou aquele demônio pelo poder do Espírito de Deus. Então é o Espírito de Deus habitando dentro de nós e a autoridade no nome de Jesus que nos dá poder para expulsar demônios, para curar enfermos, para orar pelas pessoas, para ver milagres e assim por diante. Então, para expulsar demônios, nada mais é do que usar a autoridade. Não é a palavra que usa, não é o jeito que ora, não é o tipo da mão que bota, não tem nada a ver com isso. Mas é a autoridade dada por Jesus através do seu nome. Próxima pergunta, Diniz. Eu não leio a Bíblia porque sou visual, mas vejo séries e filmes sobre a Bíblia. Isso é errado? Ver séries e filmes sobre a Bíblia não é errado, muito pelo contrário, é importante para o crescimento espiritual também. Mas ser visual não é uma complicação ou um defeito. Às vezes pode se tornar uma desculpa. Todo ser humano que se aproxima de Deus deve ler a Bíblia. E por isso hoje eu estou com meu celular na mão aqui, aberto em Lucas capítulo 14, que vai ser uma das perguntas que vai ter ali. Então, nesse meu celular aqui eu tenho várias traduções. Eu tenho a NVI, eu tenho a Nova Versão Internacional, eu tenho a King James. Das versões mais complicadas para as versões mais simples. Então, hoje tem várias oportunidades para você ler a Bíblia. Nova tradução linguagem de hoje, Nova Versão Internacional, que é a que eu uso, Nova Almeida atualizada. Então, tem várias traduções que me fazem ter o conhecimento daquilo que eu estou lendo de uma forma mais fácil. Então, o meu conselho veja filmes, veja séries, se aproxime disso, desse conteúdo maravilhoso, mas leia a Bíblia. Leia a Bíblia, se aproxime da palavra. Ler a Bíblia nunca é algo fácil, mas é como se fosse a água que nós precisamos tomar para sobreviver.
é uma sobrevivência. Ler a Bíblia na caminhada cristã é uma sobrevivência. Então, se eu puder dar um conselho para você, comece a ler a Bíblia, comece a se aprofundar na palavra de Deus, comece a amar a palavra de Deus e você vai começar a ter prazer na palavra do Senhor e isso vai se tornar normal, diário e rotineiro ler a palavra de Deus na sua vida. Gente, não esquece de deixar o seu like, de curtir, de você se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo para muitas pessoas. Nós contamos com você para a propagação do Evangelho, tá bom? Diniz, próxima pergunta. Como escutar a voz de Deus? Através da sua palavra. Escutar a voz de Deus é através da sua palavra. Você precisa abrir a Bíblia, ler, você precisa ouvir a pregação, participar da sua igreja local, ser instruído pelo seu líder, pelo seu pastor, pelo líder da onde você está exercendo na sua igreja local, onde você está congregando. E não existe outras formas, né? Hoje a gente vê que no meio cristão se levanta muitas pessoas se denominando profetas, entregando profecias, e eu acredito nos dons, acredito na profecia, acredito que Deus opera através da profecia, sim, existem profecias individuais, sim, Deus trabalha dessa forma, elas não cessaram, mas você vai ouvir a palavra de Deus verdadeiramente através da Bíblia, da pregação do Evangelho, da palavra do Senhor. Por exemplo, eu já cansei de ter dúvidas, de precisar de um direcionamento do Senhor e através de uma palavra pregada, de um culto em que eu estive ali ouvindo a palavra, a mensagem, aquela mensagem instruiu a minha vida. Aquilo foi a voz de Deus para mim. Eu acredito que Deus, eu já ouvi várias experiências e acredito que Deus pode falar com alguém de maneira especial e Ele fala com alguém de maneira especial. Eu acredito que o Espírito Santo brada dentro de nós uma direção que vem de Deus. Já aconteceu várias vezes comigo isso, mas eu acredito que, em suma, a voz de Deus se é ouvida através da sua palavra. Então você precisa abrir a Bíblia e pedir para Deus direcionar a sua vida e você ouvirá a voz de Deus. Amém? Diniz, mais uma pergunta aí para a gente, por favor. Como deve ser a nossa oração? A nossa oração deve ser sincera. A nossa oração ela deve ser sincera. Não existem maneiras, não existe um tipo de palavras. Inclusive Jesus, ele conta uma parábola e ele fala que 2 homens foram orar diante de Deus, um fariseu e um publicano. O fariseu olhava para cima, cheio de pompa, dizendo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como esse publicano pecador. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou meu dízimo, oro sempre, faço boas obras. E o outro publicano, a Bíblia diz, e Jesus falou pela parábola, que não ousava olhar para cima. E ele disse: Deus, me perdoa, porque eu sou um grande pecador. Eu preciso da tua graça e da tua misericórdia. E o Senhor falou que quem voltou para casa perdoado, justificado, foi o pecador e não o fariseu. Então não é a palavra, não é quanto tempo eu fico de joelho, não é o jeito do meu corpo, a maneira que eu oro, mas é a sinceridade do meu coração. Deus se agrada da sinceridade do coração, até porque Deus conhece o íntimo do nosso coração. Então Ele se agrada da nossa sinceridade. Não adianta a gente entrar no quarto em secreto cheio de pompa, querendo enganar a Deus com a nossa oração. Nós não podemos enganar a Deus. Então nós temos que ser sinceros. Pecou? Confesse. Tem algo a pedir? Peça. Quer falar com Deus algo? Fale aquilo que está no teu coração com sinceridade. Eu sempre costumo dizer na hora de pregar: Deus resiste a todas as coisas, mas tem uma que Ele não resiste. E a Bíblia fala em Isaías: a um coração contrito e abatido. Então seja sincero com Deus e essa é a maneira certa de orar ao Senhor. Próxima pergunta, Diniz. Qual seria o resumo da Bíblia? O resumo da Bíblia é Cristo. A centralidade da palavra de Deus é Cristo. Ele estava em Gênesis, quando Deus vestiu Adão e Eva com pele de ovelha. Ele está no meio da Bíblia, ele está no final da Bíblia, na consumação de todas as coisas. O centro da Bíblia é Cristo. E claro, nós não podemos também deixar de falar que o resumo da Bíblia é um Deus de amor e graça, que decidiu enviar o seu Filho ao mundo para perdoar pecadores como eu e você, que jamais poderíamos alcançar a eternidade e jamais poderíamos ser restituídos num relacionamento com Deus. Então o centro da Bíblia é Cristo. E a história da Bíblia é: Deus enviou o seu Filho ao mundo
para padecer na cruz por amor a mim e a você que está vendo esse vídeo agora, que somos pecadores e jamais alcançaríamos o perdão e a eternidade por aquilo que nós fizemos. Mas Cristo fez o sacrifício perfeito que nos uniu a Deus novamente. Mais uma pergunta, Diniz. A morte de Jesus tinha que ser na Páscoa, porque a Páscoa já era comemorada antes. Boa pergunta. Inclusive eu quero deixar aqui o link do meu último vídeo que eu falei a respeito da Páscoa. Jesus tinha que morrer na Páscoa porque até Hebreus fala que tudo que se acontecia no Antigo Testamento era sombra de Cristo. Serviu como sombra, como representação daquilo que Cristo realmente era. Então a Páscoa foi instituída em Êxodo capítulo 12 com a morte de um cordeiro, e essa morte, esse sangue desse cordeiro salvou os israelitas da destruição, perdoou os pecados dos israelitas e os libertou da escravidão do Egito. Então essa Páscoa instituída em Êxodo 12 era uma simbologia, uma sombra, uma representação da verdadeira Páscoa, que é a morte do Cordeiro de Deus Santo, que é Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa, porque através dessa morte, Cristo, pelo seu sangue, nos protegeu, nos livrou da condenação e também nos livrou da escravidão. Então, sim, Cristo deveria morrer na Páscoa, porque Ele é a verdadeira Páscoa. Próxima pergunta. Como sentir prazer na leitura bíblica? Essa é uma pergunta que a gente ouve quase que diariamente. Como sentir prazer na leitura bíblica? Irmãos, e não tem outra forma de sentir prazer na leitura bíblica a não ser lendo sem prazer. Existe um homem chamado Harold Walker, ele é brasileiro e ele é uma referência quando se trata na leitura bíblica, e ele falou uma frase e ele falou assim: leia a Bíblia até você sentir prazer em ler a Bíblia. Se você ainda lê a Bíblia sem prazer, é porque você não leu a Bíblia suficientemente. Então não tem como ter prazer para depois começar a ler a Bíblia. Você precisa começar a ler a Bíblia para depois ter prazer. E uma outra pergunta que todo mundo faz é: por onde eu começo? E a minha dica sempre é: comece do início. Hernandes Dias Lopes, um grande pastor e pregador, também disse: quando você vai pegar um livro de história, você não vai começar a ler esse livro de história do meio para frente, mas você vai ler ele do começo ao fim, senão você não vai entender aquela história. Da mesma forma é a Bíblia. Comece de Gênesis, e de Gênesis vá lendo até Apocalipse, para você entender a história da Bíblia. Então leia a Bíblia até você sentir prazer em ler a Bíblia, e leia a Bíblia do início. E aí Deus vai colocar o prazer no teu coração. Amém? Querido, se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Para mim tem sido uma maravilha fazer os vídeos aí com você durante todas essas semanas. Próxima pergunta, Diniz. Quando Jesus morreu por nós, ele tinha em mente o nascimento de uma nova religião mais verdadeira? A palavra religião no grego significa religare. Então Jesus foi o responsável por nos religar novamente a Deus. Através de Cristo nós fomos unidos ao Senhor. Nós fomos separados de Deus pela desobediência de Adão, mas pela obediência de Cristo nós fomos religados a Deus novamente. Nós temos novamente a vida eterna com Deus. E então a verdadeira religião é, como falou Tiago, cuidar dos órfãos, das viúvas nas suas necessidades. As religiões católicas, evangélicas, umbanda, espírita, foram criadas pelos homens. As placas das igrejas ministeriais foram criadas pelos homens. A verdadeira religião é o homem que foi separado de Deus, agora tem a oportunidade de andar com Deus de novo por causa da morte de Cristo. Então, quando Jesus morreu, ele não tinha em mente fazer uma nova religião, mas ele tinha em mente nos religar de novo com Deus, nos transportar das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nos tirar de uma vida medíocre, uma vida longe de Deus, e nos colocar novamente para uma vida próxima e junta de Deus. Nos livrar da ira de Deus que vai ser derramada sobre o mundo inteiro, para sermos salvos e estarmos com Cristo por toda a eternidade. Amém? Então, a morte de Cristo não foi visando uma nova religião,
mas foi visando nos aproximar de Deus, que é a verdadeira e única religião que sempre existiu desde Adão. Tá bom? Próxima pergunta, meu amigo Diniz. Lucas 14, 28. É uma parábola com uma lição para a vida também. Vamos lá, eu estou aqui em Lucas 14, eu até deixei aberto aqui, e a partir do versículo 25 ele vai falar a respeito do preço do discipulado. Ele vai dizer, a partir do verso 25, diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega, verso 27, a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Verso 28 diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, não se senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? No versículo 28, Jesus está falando a respeito da vergonha que uma pessoa pode passar. É aquele tipo de pessoa que começa a caminhar com Deus, que mostra para todo mundo que é um cristão, que nasceu de novo, que decidiu negar a vida para caminhar com Cristo, mas num determinado ponto da sua vida, ele se decide voltar atrás, viver a vida que vivia antes. E isso causa, não para o Evangelho, mas para a própria pessoa, uma espécie de vergonha. É como uma pessoa que vai construir um prédio e ela não senta para calcular para ver se ela tem recurso suficiente para terminar aquela construção. E ela fica pela metade. Ficando pela metade, todo mundo passa e olha: nossa, aquela construção não acaba nunca. Aquela construção não termina nunca. E a pessoa começa a passar vergonha porque ela começou algo sem condições de terminar. Então o Senhor está dando uma instrução para a gente. Você quer me seguir? Entenda que vai ter um custo. O custo é me amar acima do teu pai, da tua mãe, do teu filho, da tua esposa, do teu marido e até da tua própria vida. Se você quiser me seguir, você tem que estar disposto a este custo. Este é o custo do discipulado. Se você não quiser pagar esse preço, nem comece. Para depois voltar atrás e passar vergonha, nem comece. Irmãos, o Evangelho não é envergonhado. Jesus não é envergonhado. Envergonhado é aquele que dá o primeiro passo e volta atrás. Então isso é o meu conselho para você que está vendo esse vídeo agora, começou a caminhar agora, ou você voltou atrás, ou você está pensando em começar a caminhar com Cristo. A caminhada com Jesus te custa tudo. Custa o teu tempo, os teus bens, a tua vida, tua família, a tua casa, tudo que você tem, porque Jesus não aceita menos do que o teu melhor. Então, se você estiver disposto a entregar a tua vida, o teu melhor, o teu tempo, a tua finança, a tua saúde, os teus pensamentos, os teus sentimentos, bem-vindo à caminhada, bem-vindo ao discipulado de Cristo. Agora, se você está pensando se vai dar certo ou não e você não está disposto a negar tudo, eu digo para você, coloca o teu joelho no chão, abra a palavra de Deus, se aproxime de Cristo e Ele vai lhe dar ousadia. A ousadia para caminhar com Jesus vem do próprio Jesus. Então, ele está falando em Mateus capítulo 14 para responder a pergunta de uma pessoa que começou a caminhar com Cristo e se arrependeu. Essa pessoa foi envergonhada. Que você possa ter força, se você está na corda bamba da caminhada do Evangelho, que você possa ter força, que você possa ser dependente do Espírito Santo, e eu tenho certeza que o Espírito Santo nessa noite, ainda nesse vídeo que você está vendo, não sei se você vai ver à noite, de manhã, de tarde, mas agora você vendo esse vídeo, o Espírito Santo vai te dar força para você continuar a sua caminhada. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã, o nosso prêmio está logo ali. E o nosso prêmio é Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Próxima pergunta, meu amigo. Há pessoas que nascem já predestinadas ao inferno? Não. A pergunta é, há pessoas que nascem já predestinadas ao inferno? Não. E essa é uma discussão que tem gerado muita polêmica nesses nossos dias, sobre predestinação, calvinismo, arminiano, calvinista, arminiano, um crê numa coisa, outro crê em outra coisa. Eu acredito que Deus é soberano. Eu acredito que Deus, por ser soberano, é um Deus de graça e de misericórdia, que concede ao homem a opção de escolha, se ele vai caminhar com Deus ou se ele não vai caminhar com Deus.
A Bíblia é recheada de versículos que dizem que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Ou seja, o homem é responsável pelas suas próprias escolhas. E as escolhas do homem vai fazer ele colher um fruto bom ou ele colher um fruto ruim. Se a escolha do homem for caminhar com Deus, a colheita desse fruto vai ser a vida eterna em Cristo. Agora, se o homem escolher caminhar longe de Deus, a colheita dessa escolha vai ser a eternidade no inferno. Eu já falei várias vezes de uma vez em que eu estava orando na madrugada e Deus, eu quero contar isso nesse vídeo, Deus, ele me fez enxergar, ter uma experiência do julgamento final. E a minha filha ainda era nova, dormia no berço, e eu fui no meu quarto, toquei no berço da minha filha, e o Senhor ministrou no meu coração que é como se eu pegasse a minha filha, que eu tanto amo, entregasse na mão de algum homem, por exemplo, entregasse na mão do Diniz, e falasse para o Diniz, Diniz, é o seguinte, vou dar um nome qualquer aqui, o Roberto, ele precisa ser salvo, mas para o Roberto ser salvo, você precisa pegar a minha filha, que é a minha vida, e você precisa matar ela. Só que você não pode cortar a cabeça dela, você não pode dar um tiro nela, eu quero que ela sofra. Começa quebrando os dedinhos da mão dela, começa arrancando a orelha dela, começa esquartejando a pontinha do dedo, quebra o braço dela, eu quero que ela grite, eu quero que ela sofra, eu quero que o sofrimento dela seja grande, e aí quando ela não aguentar, ela não vai morrer porque a cabeça dela foi jogada fora, ela vai morrer por causa do sofrimento que ela vai passar. Eu quero que ela sangre, eu quero que ela sofra e ela vai morrer por causa daquele sofrimento. Quando ela morrer, você vem falar para mim. E o Diniz maltrata ela, eu vendo aquilo tudo, ele faz tudo o que eu falei para ele fazer com ela, eu escuto ela gritar, eu vejo ela sofrer, de repente, de tanto sofrer, ela não aguenta mais e morre. Entrega o seu espírito e morre. E o Diniz chega para mim e diz, Guilherme, a tua filha morreu e está tudo certo, está feito o serviço. E eu chego para o Roberto e digo, Roberto, eu estou com meu coração dilacerado, mas você tem a oportunidade de ser salvo. A minha filha morreu. E o Roberto olha nos meus olhos e diz assim, mas quem disse que eu pedi para tua filha morrer? E eu olho para ele e digo, mas Roberto, a minha filha morreu, a única chance de salvação era ela ter morrido. Ela morreu sufocada de tanto sofrimento e você tem a oportunidade de ser salvo. E o Roberto olha para mim e diz assim, mas eu nunca pedi. Eu nunca pedi para pessoa nenhuma morrer em meu lugar, eu nunca pedi salvação, eu não quero. Qual seria a atitude que eu teria com o Roberto? Eu iria querer colocar toda a minha ira sobre o Roberto. Assim é sobre todo aquele que negar a Cristo por escolha própria. O filho morreu, o sacrifício é perfeito, a graça está disponível a todos os homens, ela está disponível a você que está vendo esse vídeo. Não importa o quanto você falhou, não importa o quanto você fez, a graça de Deus, que é inexplicável à teologia humana, ela está disponível. Se você quiser ser salvo e aceitar o sacrifício de Cristo, pronto, ela alcançou você. Se você rejeitar e quiser viver uma vida longe dessa graça, longe dessa salvação, não aceitando esse amor, esse sacrifício, no final da sua vida você vai colher essas escolhas. Então, o inferno não foi criado para os homens, mas os homens decidiram ir para lá. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, mas os homens decidiram ir para lá. Então, o inferno não foi criado porque Deus predestinou alguns homens a irem para lá. Jamais. O inferno está ali para o diabo e os seus anjos e todo aquele que rejeitou o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Amém? Próxima pergunta. Enquanto Jesus estava na terra, ele sabia do seu futuro? Ele usava a sua onisciência? Ele não usava a sua onisciência porque Jesus foi 100% humano. Ele sabia do seu propósito, ele sabia do seu futuro, sim, mas ele não usava a sua onisciência. Tanto que várias vezes, até quando Pedro falou para ele, não senhor, o senhor jamais vai sofrer, eu jamais vou deixar. E o Senhor Jesus fala assim para ele, arreda-te daqui, Satanás, porque você pensa das coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Quando Pilatos fala para ele que poderia livrar ele das mãos dos romanos, da crucificação, o Senhor fala, foi para isso mesmo que eu vim. Então Jesus sabia do seu futuro, que ele iria padecer na cruz, que ele era a propiciação perfeita para o pagamento dos pecados da humanidade, e ele não fugiu disso, mas ele não usava a sua onisciência, porque ele era 100%
homem. E a Bíblia diz que ele se humilhou, ele se esvaziou para se tornar um servo, um semelhante de homem. Amém? Última pergunta. Quais discípulos perguntaram a Jesus se podiam fazer descer fogo do céu? Essa é boa também. Essa pergunta está lá, se eu não me engano, no livro de Mateus capítulo 19, onde fala que Tiago e João voltam da cidade de Samaria pedindo para mandar fogo do céu, dizendo para Jesus que o povo não ouviu a sua mensagem, não aceitou o evangelho, se eles podiam orar para que descesse fogo do céu. E Jesus falou que não era para fazer isso, até porque Jesus não veio para trazer juízo nem destruição, mas ele veio para salvar. Então, como essa é a última pergunta, eu quero conversar com você que está vendo esse vídeo agora, que você tem a oportunidade da salvação. Se você se arrepender dos seus pecados, se você deixar a sua vida imoral e confiar em Cristo, que Ele pode lhe dar uma nova vida, você tem a oportunidade de salvação. Você tem a oportunidade de mudança de vida, você tem a oportunidade de ter alguém habitando dentro de você que vai te dar um prazer e um sentido. Então não perca essa oportunidade. Não importa onde você está vendo esse vídeo agora, faça uma oração e convide o Senhor para entrar na sua vida. E eu tenho certeza que Ele vai transformar você. Ele vai mudar você. E você vai viver uma vida que você jamais imaginou. Todos os sonhos e objetivos que você tem até aqui são nada se comparado com tudo aquilo que o Senhor tem para proporcionar sobre a sua vida. E acima de carro, de casas, de dinheiro, de riqueza, de bens, de fama, de renome, de reconhecimento, aquilo que Cristo tem para proporcionar sobre a sua vida de maior valor é a sua própria presença. Não tem um homem e uma mulher na face da terra cheio da presença de Deus que deseje outra coisa a não ser a sua presença. A presença de Cristo é inigualável. Então, faça essa oração, convide o Senhor para entrar sobre a sua vida, deixe Ele mudar você e não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, com a sua família e o meu pedido é que o Senhor te abençoe. Obrigado, Diniz, que Deus te abençoe, guarde a tua vida, te proteja e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!